noite. Ora, começamos pela BTV. Olá, boa noite, João Tralhão, em direto para a BTV. Pergunto-lhe, o Benfica criou o suficiente para sair daqui com outro resultado, ainda assim, porque é que não bastou? Olha, primeiro, boa noite a todos. Antes de fazer uma análise ao jogo, queria dar uma palavra aos fantásticos adeptos do Benfica. Vieram hoje aqui ao Bernabéu, como sempre, acompanham a equipa, tiveram, desde o princípio até ao fim, tiveram sempre connosco, deram-nos uma força extra, como sempre. Este é o ADN do Benfica e estamos agradecidos a eles. Essa é a primeira palavra. Relativamente à análise, sentimos que criámos o suficiente hoje. Acabei de falar com o Mister, José Mourinho. Sentimos que estamos muito orgulhosos da nossa prestação, muito orgulhosos da nossa equipa. Os jogadores estiveram extraordinários. Estamos frustrados com o resultado, precisamente por causa disso. Chegámos, dominámos desde o início, marcámos, sofremos um golo contra a corrente do jogo, como vocês puderam verificar, e, no entanto, mantivemos a personalidade, mantivemos o caráter, mantivemos a nossa mentalidade vencedora, como tínhamos feito a antevisão aqui ontem, e, de facto, o jogo foi decidido em alguns detalhes. Nós podíamos ter marcado, criámos ocasiões suficientes para marcar, e o Real Madrid hoje, obviamente, tem uma grande equipa, mas teve um gigante na baliza que não nos permitiu concretizar as ocasiões que tivemos, mas saímos daqui orgulhosos da equipa. Buenas noches, mister. Aquí Jaime Herrero para Disidencia Deportiva en Radio Intereconomía. Hoy Mourinho no se ha podido sentar en el banquillo. Preguntarte cómo ha sido la comunicación con él durante el encuentro y qué porcentaje de las decisiones las toma usted, las toma él, las tomáis entre los dos. Gracias. Boa noite. A sincronização foi perfeita. Nós estávamos preparados. Obviamente não era uma situação que queríamos. O Mr. José Mourinho não queria estar de fora do jogo. Sentimos que foi uma situação injusta, como já falámos ontem. Mas a nossa sincronização foi perfeita, não foi hoje. Tem sido. Nós temos planeado sempre antecipando os cenários. Esta é uma situação, obviamente, nova esta temporada. Não estávamos preparados, não estávamos a pensar que poderíamos ter o treinador fora, mas foi expulso. Antecipámos o cenário, a sincronização foi perfeita desde o início desta preparação. Hoje manteve-se perfeita e as decisões, obviamente, eu tinha-vos dito, as decisões são sempre do treinador, mas sempre suportadas pelo seu staff técnico, e eu estou aqui para representar o staff técnico e, portanto, essa coordenação foi perfeita, na minha opinião. João Tralhão, boa noite. Henrique Mateus, da TV da CNN de Portugal. Pergunto-lhe se há algum aspecto estrutural no jogo do Benfica que esta eliminatória expôs como prioritário para evoluir. Sim, é uma boa questão. A questão é uma questão mais técnica. Obviamente que sabemos quando defrontamos adversários que são no nível, como é o Real Madrid, obviamente, não é a primeira vez que defrontamos um adversário do nível do Real Madrid esta temporada, que nos expõe mais aquilo que conseguimos fazer bem e aquilo que temos que corrigir. Nós temos uma análise detalhada, diária, do que temos que corrigir. Acho que temos muito mais coisas bem feitas do que propriamente aquelas que temos que corrigir, e hoje demonstramos isso. Hoje, no jogo, demonstramos que somos uma equipa muito bem preparada, temos jogadores extraordinários que estão não só a interpretar bem o que se pede, mas também a passar todo o seu talento para dentro do campo. E hoje, de facto, estamos muito mais contentes com a forma como fizemos as coisas bem do que propriamente ter coisa a corrigir, que temos, obviamente, e vamos ter até ao final da temporada. ¿Qué tal, Joao? Aquí, boa noite. Denis Iglesias, del diario Sport. Yo le quería preguntar a usted cómo ha vivido personalmente esta eliminatoria al estar como capitán de un barco en una semana difícil para el club. Obrigado. Olha, já tinha dito ontem que não era uma questão pessoal. Eu não estou aqui a representar o João. Estou a representar, em primeiro lugar, o treinador. José Mourinho é o treinador, é o líder. Estou a representar, obviamente, o Benfica, porque estou aqui em frente a vocês. Mas, de facto, a minha questão pessoal não vivi de forma diferente como vivi os últimos jogos, ou os outros jogos que passámos, e certamente irei viver os próximos. O líder é o José Mourinho, ele é o nosso treinador. Trabalhamos, tenho o prazer de vos dizer que trabalhamos muitíssimo bem. Estamos a falar
de um dos melhores treinadores da história. Portanto, não é uma questão pessoal. Em primeiro lugar, o treinador é o José Mourinho e estamos a trabalhar em conjunto e isso, obviamente, dá-nos o suporte para tudo o resto, mas de facto estamos a representar também o Benfica e hoje representamos aqui o Benfica de uma forma que nos orgulha, que orgulha todos os benfiquistas certamente, mas saímos frustrados com o resultado. Esse é um sentimento que não consegue sair de nós. Olá, boa noite, João Carlos Olá. Albuquerque, em direto para a RTP Notícias. A UEFA rejeitou o recurso do Benfica sobre Prestiani a poucas horas do jogo. Ele ia a jogo, se pudesse jogar? Era a pergunta que eu lhe queria deixar. E que comentário lhe merece a decisão da UEFA de rejeitar o recurso do Benfica? Eu não sei se posso colocar uma segunda questão. Era sobre o Sidney Lopes Cabral, que pediu a camisola no fim ao Vinícius Júnior. E queria um comentário seu também sobre esse pedido do Sidney Lopes Olha, Cabral. eu vou dividir estas duas questões em três. Acho que a primeira é uma questão mais técnica, se de facto Prestiani poderia ir a jogo ou não. Ele estava na comitiva com algum propósito, estávamos à espera que o apelo que fizemos à UEFA, ou quando recorremos à UEFA, estávamos à espera que pudesse vir uma resposta positiva, portanto, e depois a decisão era técnica, portanto, se jogava ou não jogava, uma decisão técnica, a decisão não se coloca, porque de facto, quando recorremos, a decisão foi negativa da UEFA, portanto, isso nem se coloca, não vou entrar em detalhes, não é isso que nos interessa. A segunda questão, relativamente ao Prestiani e à UEFA, a decisão da UEFA, não me cabe a mim responder, eu estou aqui para falar do jogo, o Benfica, no determinado timing e no sítio certo, irá responder essa questão. Relativamente à terceira questão, a camisola, obviamente que também não vou comentar porque, de facto, não é um tópico que nos preocupe neste momento. O que nos preocupa, ou pelo menos o que nos tira o foco neste momento, é a frustração que temos de não ter ganho aqui ao Real Madrid, porque mostramos que podíamos ter ganho. Buenas noches, señor entrenador. Eugenio Mateo para Dosis Futbolera. Todo el mundo esperábamos en la previa el concurso de Sudakov por Prestiani. En cambio, juego Richard Ríos. Ha sido un movimiento que se ha demostrado interesante. ¿Podría explicar lo que han visto tácticamente en el prepartido para que juegue Richard Ríos? Muchas gracias. Sim, uma boa questão também. Obviamente que, tecnicamente, quando optámos por colocar Rios dentro do campo, sabíamos que ter mais um jogador em zonas interiores poderíamos tirar vantagem, não só defensivo, como ofensivamente. O Richard Rios é um grande jogador, portanto, ele interpreta bem qualquer posição que tem que fazer dentro do campo e hoje demonstrou, fez um jogo enorme. Obviamente que em determinados momentos sentimos que a adaptação dele teve alguns detalhes que necessitam de correção, mas o que é natural, mas fez um grande jogo. A opção que tivemos, sentimos que foi a opção certa. E, de facto, do ponto de vista estratégico, foi para ganhar mais um jogador dentro da zona interior, dentro do campo. Conseguimos-lo, criou muitos desequilíbrios, abriu o corredor também para Amar Dedic e, no final, o resumo que fazemos e o balanço que fazemos da prestação dele e da equipa é muito positiva e gostamos muito da prestação dele. Boa noite, Mister. Diogo Ribeiro, Bola na Rede, aqui. Queria perguntar-lhe sobre as substituições do Benfica. O que é que pretendia com a entrada do Ivanovic à esquerda, com as mudanças que fez, e também pelo timing das substituições, depois do jogo ter estado um bocadinho parado. Qual é que era o objetivo das substituições e o que pretendia com as trocas? Olha, pela nossa experiência, sabíamos que este tipo de jogos, a intensidade a que se joga, qualquer jogador que entre, é um ritmo muito difícil de acompanhar. Nós sabemos disso. O ritmo estava alto, o jogo estava muito repartido. Real Madrid conseguia defender baixo e sair rápido em transição. Nós conseguíamos defender baixo e conseguir trazer o jogo de uma forma mais apoiada para o meio campo do Real Madrid. Portanto, sabíamos que o ritmo estava alto e a determinado ponto do jogo nós tentámos manter a solidez desde o início até o mais tempo possível. Não é que os jogadores do banco não nos trouxessem essa solidez, não. Sabíamos que banco é que tínhamos. O banco é recheado de bons jogadores, jogadores que estão preparados para entrar e demonstrar que estão integrados naquilo que é o nosso processo. Não foi por causa dos jogadores, foi por causa da situação do jogo. Relativamente ao Ivanovic, traz-nos velocidade, traz-nos verticalidade, traz-nos aquela imprevisibilidade sem bola que nós precisávamos. Relativamente ao Cabral, abriu um bocado o corredor direito, em vez de atacarmos mais, sobretudo com o Amar, com o Dedic
pelo corredor direito atacámos com 2 jogadores, com o Cabral e com o Dedic, mas de facto, obviamente que as substituições permitiram-nos estar perto da baliza do Real Madrid, podíamos ter marcado, não marcámos e saímos frustrados. Hola, mister. Aquí, Damián Castillo Olivero para Real France. A diferencia de en la ida, hoy no ha jugado Kylian Mbappé. No sé si eso os ha hecho cambiar el planteamiento del partido. ¿Qué planes os ha trastocado? Gracias. Olha, Mbappé é um grande jogador. Um jogador enorme, um jogador que tem muita influência no jogo do Real Madrid, mas não é totalmente decisivo. O Real Madrid tem um plantel recheado de grandes jogadores, já tem demonstrado isso ao longo do tempo e de facto, a ausência dele não se fez notar tanto. Obviamente que é um grande jogador e faz sempre a diferença, mas não se fez notar tanto porque o Real Madrid é recheado de grandes jogadores. Mas eu, sobretudo hoje, destacaria, obviamente, Vinícius, que faz o golo decisivo e que nos tira da eliminatória, nos tira do jogo, mas queria destacar, sobretudo, Courtois. Foi ele que impediu que nós estivéssemos mais metidos no jogo, tivéssemos concretizado as oportunidades que tivemos. Hoje foi um gigante na baliza e mais decisivo que o Mbappé, nós consideramos que foi Courtois. Boa noite, João. João Farinha, SIC Notícias, aqui. Boa noite. Queria perguntar-lhe o que é que sentiu quando viu aquela bola do Rafa ir à trave? O que é que um golo naquela altura, aquele golo teria significado? E pergunto-lhe também se confirma que o Mr. José Mourinho viu o jogo no autocarro. Olha, posso responder já à segunda questão. Vou dizer que eu acho que mais tarde vocês vão saber. Acho que não é interessante saber, na minha opinião, na minha análise, não é importante saber onde é que ele viu o jogo. Importante sim foi que nós estivemos sempre sincronizados. Isso foi muito importante. Sincronizados, mas não foi hoje, foi na preparação. Relativamente à questão do remate à trave do Rafa, eu acho que não foi a única. Não à trave, penso que a trave foi a única, mas tivemos muitas ocasiões para marcar. Nós sentimos que poderíamos estar perto de manter o jogo vivo para seguir no mínimo a prolongamento e disputar a eliminatória. Mas de facto, quando sentimos aquela bola na trave, foi uma grande defesa, se não estou em erro. Sentimos que podíamos ter marcado, podíamos estar próximo de marcar e a energia estava lá. Portanto, a personalidade estava lá, a forma como estávamos a jogar, do ponto de vista técnico, estava lá, estávamos estruturados, estávamos a ter dinâmica suficiente para chegar perto da baliza do adversário e concretizar as chances que tínhamos, mas infelizmente não conseguimos, mas estivemos lá muito perto. Hola, ¿qué tal? Joao, entrenador, por aquí, Javi Gómez, en español para la cadena COPE, el partidazo en directo. Yo le quería preguntar si sabe dónde ha visto el partido el entrenador principal, José Mourinho, si ha podido hablar con él después del partido y si le da pena que no haya podido estar con la afición del Bernabéu, por ejemplo. Gracias. Sim, primeiro, obviamente que falei com ele, claro, falei, foi a primeira palavra, foi com ele no final do jogo. Partilhávamos e partilhámos do mesmo sentimento. Em primeiro lugar, frustração pelo resultado. Não queríamos de todo sair daqui com este resultado. Queríamos sair daqui com a vitória e foi para isso que nos preparámos. Mas também partilhámos o sentimento de orgulho e a personalidade que os jogadores tiveram hoje. Portanto, sentimos que poderíamos ter saído daqui com a vitória, poderíamos ter saído daqui com a eliminatória para o nosso lado. Mas esse sentimento foi partilhado entre os dois e eu acho que não só os dois, pelo grupo todo, pelo staff técnico, pela direção, pelos jogadores, pelos adeptos, toda a gente hoje partilhou do mesmo sentimento, acredito. Relativamente ao Mr. José Mourinho não está presente. Claro, gostaria de estar presente, é um jogo especial, não duvido que no sentimento dele queria estar hoje, tenho a certeza absoluta, temos toda a certeza. Mas relativamente a voltar ao Bernabéu, acho que tens de perguntar a ele, não a mim. Obrigado, boa noite. Tá, obrigado, boa noite.